Olá, você sabe como ler um artigo acadêmico científico? Você tem dúvidas? Sabe que existem técnicas para lermos esses artigos? Bom, ler um artigo científico definitivamente não é o mesmo que ler um jornal. Por quê? Porque no jornal nós temos a linguagem jornalística e nos artigos, bem, nós temos a linguagem científica. A linguagem científica procura descrever um fenômeno, seja ele descrito ou estudado, por meio de uma comunicação clara entre cientistas e os profissionais que a usam. Para quem tem mais dificuldades em ler artigos acadêmicos científicos, ou para quem está nos períodos iniciais da universidade e os professores têm exigido muito que vocês leiam artigos científicos e vocês não estão acostumados com esse gênero, existem técnicas que podem ajudá-lo a ler artigos acadêmicos. E você pode usar essas técnicas caso tenha muita dificuldade, alguma dificuldade e até pouca dificuldade. A técnica que eu vou ensinar para você se chama leia fora da ordem. É isso mesmo, leia fora da ordem. Não precisa ficar preocupada e nem aflita. Essa técnica pressupõe que se o resumo é a última parte a ser escrita pelo autor, não precisa necessariamente ser a primeira a ser lida. Você concorda? Enfim, você pode começar a ler o título e analisar as palavras-chave, ou seja, você pulou o resumo. E aí você deve estar imaginando, é para ler a introdução. Errado. Depois de ler o título e as palavras-chave, você pula para a conclusão. Bem assim. Por quê? Porque a conclusão traz os resultados mais importantes do artigo. A conclusão aponta o que a pesquisa tentou resolver e se conseguiu resolver. Mas não basta apenas ler a conclusão. É preciso, quando você estiver lendo a conclusão, levantar questionamentos, tais como: concordo com a lógica das conclusões? Esses resultados são úteis para mim? O que os autores acham que os resultados significam? Você concorda com os autores? Você consegue imaginar outras maneiras de interpretar os resultados? Os autores identificam lacunas no estudo? Eles falam sobre essas lacunas para o leitor? Agora sim, após ler as conclusões e fazer questionamentos, você deve ir para a introdução. Finalmente, hein? Na introdução, você encontrará a motivação da pesquisa e outras informações importantes e elementares sobre a pesquisa. Ao ler a introdução, procure identificar as questões que o autor quer responder por meio da pesquisa. E é hora de questionar novamente. Pergunte: houve outros trabalhos antes desse que tentaram responder as mesmas perguntas que o autor ou os autores estão tentando responder? Quais são as limitações desse trabalho? O que, de acordo com o autor, precisa ser feito em seguida, ou seja, uma vez concluído o trabalho? Então, lida a introdução, é importante que você conheça a abordagem ou o método. Os autores respondem suas questões específicas ou de pesquisa por meio de um método ou metodologia, e normalmente eles fazem referência à abordagem, a um método, usando essas palavras: metodologia, perspectiva metodológica, certo? Então é hora de compreender esse método. Conforme eu já adiantei,
A seção onde estão os métodos do autor é também chamada de metodologia. Então, leia essa seção com muita atenção e procure compreender cada experimento que o autor fez. Procure compreender as etapas da metodologia e tente explicar esses métodos usados pelo autor com as suas palavras. E, novamente, questione. Pergunte: eu li a metodologia e agora eu consegui entender a natureza dessa pesquisa? Eu compreendi se a pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa? E como o autor coletou os dados para a pesquisa? Eu compreendi? Está suficientemente claro para mim? Chegou a hora de se informar sobre os resultados da pesquisa. Leia com atenção esses resultados que são apresentados no artigo e revise-os se for necessário. Os resultados podem incluir figuras e tabelas que ajudam a compreender os dados. Então, uma dica muito importante é que vocês observem bastante essas figuras e tabelas caso elas existam e verifiquem se elas condizem com os dados. E questione os dados. Pergunte: as figuras e tabelas comunicam bem os dados? Quantas pessoas estão envolvidas na pesquisa? 1, 10, 10.000? Os resultados respondem às perguntas norteadoras da pesquisa, que normalmente estão lá na introdução? Eu concordo com a interpretação do autor no que diz respeito a esses resultados? E, após ler os resultados e questioná-los, é hora de finalmente ler o resumo. O resumo corresponde ao que os autores afirmaram em todo o artigo. Então pense, será que se você tivesse começado a leitura do artigo pelo resumo, o teria compreendido de maneira diferente? Daí uma boa pergunta. Então, que tal aprofundar os seus conhecimentos? Pesquise em sites acadêmicos e descubra o que outros autores têm a dizer sobre o assunto pesquisado e discorrido no artigo que você acabou de ler. Pesquise também as referências bibliográficas do artigo e você saberá os materiais que serviram de base para a pesquisa que é relatada no artigo acadêmico científico que você leu. Enfim, eu espero ter ajudado e contribuído um pouquinho com vocês. Se seguirem essa técnica, vocês podem fazer a análise crítica do artigo e assim terão mais facilidade em produzir resumos e resenhas sobre ele. Um abraço!